Uma igreja evangélica aqui de Minas Gerais, a Lagoinha Belvedere, fechou por causa de um dos seus pastores que está envolvido em um esquema bilionário. O caso do Banco Master revelou, um esquema que fez o brasileiro mais uma vez perceber o quanto ele é enganado e roubado, não só pelo Estado, mas também por grandes empresários que estão envolvidos aí nessa corrupção, que é uma mistura de corrupção estatal com privada. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da política, da religião, esse caso em específico da Lagoinha Belvedere, Cristiano Zettel, enfim, vou imergir nesse assunto. Eu fiz até um cafezinho aqui, porque eu confesso que eu tô com um pouco de sono. Olha, eu afastando o microfone, erros de iniciante. Gente, seguinte, se você gosta desse e de outros temas, não deixe de se inscrever nesse canal, que tem vídeo no mínimo uma vez por semana. Eu sei que eu tô um pouco ausente aqui, eu acho que deve ter mais de uma semana que eu não posto vídeo, mas acontece, né, gente? De vez em quando acontece da gente não conseguir postar sempre, mas eu estou feliz porque, apesar disso, antes dessa semana eu estava postando com muita frequência e continuarei, tá bom? Continuarei. Deixa eu dar um golinho no meu café e dar uma respirada. Enquanto isso, você vai se inscrevendo aí e comentando sua opinião. Sua opinião sobre esse assunto, enfim, qualquer coisa, só pra eu saber que você está prestando atenção nesse vídeo. Gente, seguinte. Meu cachorrinho tá ali na porta. Eu fico muito triste, tá? Com essa história toda da corrupção envolvendo o Fabiano Zettel, que foi pastor da Lagoinha Belvedere. Por quê, pessoal? Porque eu sou católica, né? Eu não sou evangélica, mas eu sou católica também. Compartilho dos sentimentos, né? De respeito aos líderes, de entender que a igreja é um local sagrado. E eu vejo muitos cristãos fugindo desse assunto, abafando este caso, né? Ah, não, vamos deixar pra lá, não vamos... Não, a gente tem que falar. Tem até uma frase muito interessante que eu não lembro o autor, mas diz assim: dizem, né, que política e religião não se discutem. É por isso que os corruptos continuam no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Então, se a gente deixa como um elefante branco na sala algum assunto, como tabu, a gente não fala sobre isso, a gente tende a não aprender também, né? Porque estamos evitando. A evitação nunca é um bom jeito de lidar com absolutamente nada. Por isso, mesmo sendo cristã, mesmo respeitando igrejas evangélicas, católicas e sabendo que a instituição, né, da igreja evangélica e católica fazem um serviço social e espiritual de grande relevância para o país, assim, não dá nem para falar, né, a importância em um vídeo só. Mas entendendo este meu lugar de participante da Igreja de Cristo, eu preciso falar sobre isso. Porque tem muitos irmãos meus, católicos e evangélicos, que deixam-se doutrinar por falsos profetas. Esse caso em específico tem muitas camadas, né? Vamos lá, então. Fabiano Zettel é cunhado de Daniel Vorcaro, que é dono do Banco Master. Mas não é só pelo parentesco, né? O COAF, a Receita fizeram relatórios, né, demonstrando movimentações anormais diante daquilo que ele declarava. Se eu não me engano, ele tinha feito a compra de um imóvel de 38 milhões. Eram coisas assim muito absurdas diante daquilo que ele declarava. E sem falar nisso, tinha transferências conjuntas com a conta da igreja. Assim, é muita coisa, muita mistura. Que a gente sabe, né, gente, que igrejas no Brasil não pagam alguns impostos. Então, elas são utilizadas, muitas vezes as igrejas evangélicas são utilizadas para lavar dinheiro, justamente por algumas isenções fiscais. Então, é um duplo roubo. Primeiro, rouba, de fato, economicamente prejudica as pessoas. E segundo, você rouba também a fé das pessoas. Porque além das pessoas saírem prejudicadas financeiramente, como é o caso do Banco Master, que se eu não me engano, li um texto que diz que é o maior escândalo de corrupção do Brasil, em números. Se a gente for comparar com os outros escândalos de corrupção, né, em valor. Então, o primeiro roubo é monetário, né? As pessoas saem prejudicadas. Nós vamos pagar a conta do Banco Master dos bilhões, mais de 40 bilhões. E segundo, neste caso em específico, é o rombo espiritual.
Por quê? Porque as pessoas, elas, principalmente, veja bem, a Igreja Lagoinha de Belo Horizonte fechou as portas, né? Eles não disseram oficialmente o motivo, mas a gente imagina, né, que seja por essas questões nas mídias todas, um pastor da sua igreja envolvendo, preso, ele está preso, ele foi preso já pela segunda vez nessa Operação Compliance Zero. Então, imagine você membro dessa igreja, você se questiona muita coisa, principalmente se você é novo na fé, se você admirava os líderes e vê-los atrás das grades, vê-lo, no caso, né, o pastor, atrás das grades, é uma coisa que faz questionar a sua fé. Então, é um desserviço muito grande. Por isso que a gente tem que extirpar, deixar fora, mandar embora, colocar na zona do esquecimento esses pastores que demonstram apenas que só servem para ficar ostentando suas riquezas que Deus deu, ficar demonstrando o quanto são ricos, dando um hiperfoco pro hedonismo, pros prazeres, os luxos. E aí você vê uma igreja toda sendo liderada por uma pessoa desse jeito, sabe? Mas é aí que eu te falo, muitas vezes nós somos ingênuos como cristãos. A gente sabe que a Bíblia dá autoridade para os pastores, para os líderes, para os padres, e a gente acaba pensando que todas as pessoas são bem intencionadas e estão seguindo a liderança de Cristo, mas nem todas estão. Elas estão utilizando aquele rebanho que ela deveria pastorear, está usando como mão de obra para o seu enriquecimento. E às vezes nós cristãos, a Bíblia fala, né? Nós temos que ser espertos como as serpentes e prudentes como as pombas. Você consegue chegar perto e fazer carinho numa pomba? Num passarinho? Não, porque elas são prudentes, elas não se deixam, elas não se deixam encantar facilmente. Você tem que conquistar, você tem que saber o jeito certo, né? E as serpentes, né, elas são espertas, elas sabem por onde andar, elas não são presas fáceis, né? Então nós precisamos ter inteligência, astúcia, nós precisamos ter esperteza, né, para lidar também com as pessoas, não deixar-nos ser enganados. Esse envolvimento todo das igrejas evangélicas, principalmente com a ala bolsonarista, e vale a pena um parêntese aqui, gente, eu sou da direita, mas eu faço parte de uma direita que não é idólatra do bolsonarismo e da sua família, mas se enfiou, principalmente nas últimas eleições, goela abaixo dos cristãos, que para ser cristão de verdade, você deveria defender o bolsonarismo e a sua família, mesmo que você conseguisse enxergar várias incoerências ali, suspeitas de rachadinha do filho do Bolsonaro, aquela questão toda, aquela má gerência na pandemia. Você tá vendo isso nitidamente com seus olhos, mas as igrejas, os líderes, não, nós precisamos derrotar o comunismo, você precisa defender o capitão. E aí nessa questão toda de enfiar a goela abaixo para os cristãos que têm que defender o bolsonarismo, se instalou dentro da igreja essa idolatria moderna, essa idolatria política. Então, para além dessa ostentação financeira, outra coisa muito estranha que o Fabiano Zeta também compartilha com outros pastores, essa fidelidade quase que irrestrita a Cristo, não, a família Bolsonaro. Não é à toa, pessoal, isso aqui não é conjectura minha, não estou inventando nada. Tudo que eu falo aqui é baseado em leituras, em estudos, em dados públicos. O Fabiano Zeta foi o maior doador de campanha para o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e do Bolsonaro. Foram 3 milhões para um, 2 milhões para o outro. Não sei exatamente para qual foi o maior valor. Então, assim, você acha certo um pastor doar milhões para um político? Ah, não é contra a lei. Sim, não é contra a lei, mas se você é um pastor, você vai doar milhões para a campanha de um político porque você acha que ele vai trabalhar pelo Brasil, ou porque você quer isenção fiscal, porque você quer se inserir, ter influência? É questionável, não estou falando que a atuação por si só ela é condenável, mas é questionável, sabe? Por que você não vai doar, então, para um hospital, para um orfanato? Você quer fazer uma boa ação? Enfim, gente, não é a essência da doação para a campanha eleitoral que é ruim, mas a motivação por trás. Então, nós temos que questionar. Eu não acharia certo, como católica, minha paróquia doar
10 milhões, 1 milhão, que seja 500 mil pro Lula ou pro Bolsonaro. Ah, mas é o patrimônio individual, não é da igreja. Será? Será mesmo que esse pastor não enriqueceu às custas da igreja? Então, assim, temos que questionar. Não dá pra falar, não, somos cristãos, vamos tentar cobertar. Não, nós temos que ser os primeiros a denunciar dentro do nosso espectro espiritual, digamos assim, né? Eu não vou opinar muito sobre os líderes da Umbanda, do Espiritismo, mas eu vou opinar, sim, sobre o que é mais próximo de mim, sobretudo a Igreja Católica, né? E mais próximo também, não tanto quanto, mas as igrejas evangélicas compartilham de muitas, de princípios semelhantes. Então, quer queira, quer não, cara, os políticos, eles utilizam da nossa fé. Eu falo nós, pessoal, porque eu já fui enganada também por líderes religiosos. Principalmente nos momentos de oração, naquele momento que a gente tá eufórico, tá querendo entregar tudo pra Cristo. Aí vem um líder ali que é exemplo pra nós, fala meia dúzia de palavras, a gente fica inspirado, acha interessante, acha bonito. E é nessa que a gente cai, nessa idolatria, mesmo sem querer. Então, assim, eu já me vi também apaixonada por líderes, por pessoas que eu gostaria de ser parecida, mas que, quando você vai ver a vida pessoal, não vale a pena. É aquilo, né, gente? Quando os nossos ídolos caem, Cristo continua de pé. Então, a gente se lembra que nós nunca deveríamos depositar a nossa confiança em nenhum homem de carne e sangue, mas somente a Cristo, que é o Senhor. Então, que a gente possa usar este caso não para condenar os fiéis da igreja, que não tem nada a ver com isso, mas para a gente ficar esperto com os líderes, gente. Não caiam em qualquer papinho de coach. Estudem as escrituras para ver se há compatibilidade daquele discurso com as escrituras, porque se não há, mude de igreja. Eu convido você a vir para a minha, que a igreja, obviamente eu vou defendê-la com unhas e dentes, a Igreja Santa Católica Apostólica Romana, a Igreja de Cristo, dos Apóstolos, a igreja que, enfim, que me ergueu e que ergue milhões de pessoas todos os dias. Então, há sempre um lugar, não há dentro da igreja 100% de concordância, né? Há divergências dentre pensamentos de alguns padres, mas a doutrina é una. Nós somos um em Cristo. Então, assim, há muito menos divisões, digamos assim, né? Nós temos uma única liderança, que é o nosso Santo Padre, o Papa. Mas, apesar disso, de que não é a primeira vez que acontece, tá, pessoal? Aqui na Igreja Lagoinha já aconteceram outros momentos que as igrejas também se envolveram. E aí não são os fiéis, né? São seus líderes pecadores, e não são pecadores, mas criminosos. E eu espero que as investigações elas consigam elucidar toda a participação do Zettel e desses outros membros aí investigados, porque eu acho que a punição deve ser muito mais que exemplar. Como eu disse, não só pelo prejuízo econômico, mas também espiritual. Que essas pessoas se lembrem de olhar para Cristo e nunca admirar incessantemente homens de carne e sangue, porque aí nós iremos cair. Se você gostou desse vídeo, já sabe, se inscreva no canal, ative as notificações e também compartilha para mais pessoas, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, tanto quanto fez para mim. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.